No dia de ontem, nós tivemos aqui uma sessão especial, a qual Vossa Excelência estava presente, que disse respeito ao Dia Nacional dos Aposentados. E eu gostaria de me incorporar às manifestações, todas elas voltadas para o que representa hoje os aposentados, a aposentadoria no Brasil. Eu não diria, não tenho essa pretensão, mas sou talvez um dos poucos que conheça de perto esse problema dos aposentados. Eu só discordo, senadora Anabelle, e gostaria de ter aqui a presença do senador Paulo Paim. Eu só discordo porque foi afirmado naquela sessão especial que nós não deveríamos ter aqui um debate sobre a reforma da Previdência. Ora, senhor presidente, senhora presidente, o debate que nós queremos não vai atingir os direitos adquiridos daqueles que estavam aqui nesse plenário, na sessão de ontem. O debate que nós queremos é aquele que vai se voltar para as gerações futuras, porque a Previdência não pode, de maneira nenhuma, continuar a ter esse déficit galopante que tem, de modo que já esse ano atingiu os 85 bilhões de reais, já o ano passado, e esse ano vai atingir aos 130 bilhões de reais. Então, há necessidade, nós já tivemos duas reformas da Previdência, uma no governo Fernando Henrique Cardoso, outra no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas elas não tiveram o condão de nos tranquilizar com relação ao futuro da Previdência. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui para que o debate sobre a reforma da Previdência não pudesse ser interrompido, dizendo mais uma vez que ele não diz respeito aos direitos já adquiridos daqueles homens e daquelas mulheres que estiveram aqui com seus cabelos encanecidos, mas diz respeito ao futuro. Ora, com estudos da nossa consultora Meiriane Nunes Amaro, entre 1988 e 2009, a despesa do INSS triplicou seu peso relativo na economia, passando a comprometer 7,2% de tudo que produzimos e quase um terço da despesa primária da União. Além disso, quase a metade da receita líquida, quase a metade, repito, da receita líquida federal é hoje destinada à Previdência. São, senador Moca, 36,8% para o INSS e 10,2% para inativos e pensionistas. A metade que sobra tem, assim, que custear todos os outros gastos da máquina pública, cuja maioria não pode ser descontinuada. Resultado, nosso ajuste fiscal tem se dado, em grande parte, pela compressão do investimento público, que representa 1% do PIB e menos de 7% da despesa primária. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Senador Garibaldi, eu não vejo nesta casa, é claro que o nosso querido Paim tem uma história de luta pelos aposentados, mas Vossa Excelência foi ministro da Previdência e
conviveu. E aquilo que Vossa Excelência fala, que a gente não tem o debate, e as pessoas que aqui vieram, era importante que as pessoas soubessem que o debate, agora nesse momento da Previdência, que não vai tirar direito desses aposentados, direitos adquiridos, é exatamente o debate capaz de permitir uma previdência sólida, capaz de permitir que no futuro a gente possa dar aos nossos filhos, aos nossos netos, a segurança de uma previdência robusta, em condições de aqueles que aqui vêm e com muita justeza, e que já fizeram muito por esse país, receba realmente, né, valores da sua aposentadoria. Mas eu quero me somar, porque é preciso ter coragem para abordar um assunto como esse e dizer da importância que tem de discutir hoje, principalmente hoje, nesse caos econômico e financeiro, porque passa o país, né, que nós temos que discutir a questão da Previdência, porque nós temos que aproveitar o chamado bônus populacional, que já nós vamos perder, porque daqui a pouco, graças a Deus, as pessoas vão viver muito mais, né? E aí é que nós vamos ter um número maior de aposentados, ou um número de pessoas na ativa bem menor do que aqueles que se aposentam. Daí a necessidade de fazer a reforma da Previdência, não para prejudicar, não para tirar direito adquirido, quem sabe até se possa pensar de alguma forma em melhorar aquilo que dos atuais aposentados, mas a médio e longo prazo, criar mecanismo que dê solidez, confiança aos futuros aposentados. Parabenizo Vossa Excelência pela coragem do pronunciamento. Eu agradeço, senador Moca, e digo mais, o governo está muito tímido diante desse problema. Encaminhou 5 propostas, uma que diz respeito ao limite de idade. Se não for adotada uma idade mínima para os futuros contribuintes da Previdência, nós vamos ter realmente um colapso total, porque, como Vossa Excelência salientou, nós temos hoje uma média de envelhecimento na faixa de 70 anos a idade média, e os brasileiros se aposentam, em média, com 55 anos. Isso é uma equação que não fecha, senhor presidente. Além do mais, nós temos que fazer realmente um aprofundamento e fechar a porta no que toca a verdadeiros abusos de pensões por morte que são concedidas de uma maneira absolutamente frouxa, de uma maneira absolutamente sem atender os mínimos princípios da segurança para todos. De modo que, senhor presidente, eu gostaria que esse debate não pudesse ser encerrado, que ele não pudesse ganhar esse tom radical que está tomando, como se aqueles que querem a reforma da Previdência fossem penalizar os contribuintes da Previdência, os beneficiados pela Previdência, e aqueles que não querem são aqueles que estão lutando para preservar direitos e conquistas. Não é isso. A reforma da Previdência não vai absolutamente atingir direitos e conquistas que foram já incorporadas na nossa legislação.
mas a legislação precisa ser reformulada. É preciso ter coragem, como disse o senador Valtemir Moca. O que está faltando é coragem para olhar o futuro e dizer: há necessidade de uma reforma da Previdência, porque o velho mundo, os países mais adiantados do que nós, terminaram fazendo uma reforma cortando benefícios. No futuro, o que vai acontecer é que nós terminaremos por cortar benefícios. É realmente um cenário, senhora presidenta, que nós não gostaríamos de contemplar e viver no nosso país. Daí porque eu resolvi fazer esse apelo que gostaria de fazer na presença do nosso senador Paulo Paim, que é um defensor incansável dos aposentados no Brasil, mas que há necessidade de uma reforma da Previdência. Há. 2 reformas não foram realizadas a contento. Se em 1995, quando se começou esse debate, tivéssemos feito uma reforma profunda, nós estaríamos hoje usufruindo do que poderia representar uma verdadeira reforma da Previdência. Agradeço, senhora presidenta Ana Amélia.